Aos 23 anos, você carrega no corpo as marcas de 4 anos nas Forças Armadas Mexicanas. Uma baixa médica por um joelho destroçado, uma caixa de condecorações que ninguém jamais pendurará na parede e uma pensão que mal paga o aluguel numa cidade onde o aluguel é o menor dos seus problemas. De volta a Culiacán, suas habilidades só servem para 2 coisas: segurança particular, outro caminho, e o outro caminho paga melhor. Um ex-companheiro de farda, o Sargento Pena, liga numa terça-feira. Não explica o trabalho. Não diz para quem nem quanto rende. Apenas passa o endereço, um horário e desliga. Você vai porque Pena nunca desperdiçou seu tempo no campo de batalha. O lugar é uma fazenda a 40 minutos da cidade, com homens armados no portão e na porta. Um pátio que vale mais do que todas as casas da sua infância juntas. Pena leva você a uma sala onde um homem come camarão num prato de cerâmica, como se o tempo não existisse. Porque para ele não existe. Seu nome é Lázaro Fuentes. Você já ouviu falar dele como todo mundo ensinalou, ou ouve como um trovão antes de saber o que atingiu. Ele não aperta sua mão. Faz 3 perguntas, apenas sem tirar os olhos do seu rosto, seu histórico militar, o motivo da baixa e se você bebe. Depois anuncia salário, $15.000 por mês. Dinheiro. Começa amanhã. Ele volta a comer. A entrevista durou 90 segundos. Você não aceitou o emprego não perguntou. Sua função é simples: ficar entre Lázaro Fuentes e tudo que possa matá-lo. Cartéis rivais, militares, AGE, informantes dentro da própria organização. No esquema de segurança são 14 homens, todos ex-militares, todos armados, com fuzis que dariam 20 anos de prisão numa cadeia que já está no bolso dele. Os turnos são de 12 horas. Quando o Lázaro dorme, você fica do lado de fora do quarto. Quando ele come, você fica atrás da cadeira. Quando recebe fornecedores, políticos ou generais, você observa as mãos. Sempre as mãos. Se alguém mente, as mãos vão para as armas. Nos primeiros 6 meses, nada acontece. Você fica parado, observa viagem em comboios blindados por ruas, onde brincava criança, comprando picolés de um carrinho que provavelmente ainda está lá. Come melhor do que nunca, porque o cozinheiro de Lázaro prepara as refeições da equipe, um ex-funcionário de resort em Cabo que foi contratado por 3 vezes o salário. Manda dinheiro para sua mãe e diz que trabalha com segurança particular para um empresário. Ela não faz perguntas. As mães de Cule aprenderam há muito tempo que perguntas têm um preço alto demais. Você se acomoda na rotina como um soldado em um posto avançado, atento, mas entediado. Começa a achar que o salário é pela presença, não pelo desempenho, até que no 7º mês tudo muda. Lázaro marca um encontro com um distribuidor regional num restaurante nos arredores de Mazatlán. Sala privada. 4 seguranças dentro, 6 fora. Você tá lá dentro, a 3 metros do ombro esquerdo de Lázaro. O distribuidor se chama Ochoa. Está nervoso. Dá pra ver pelas mãos, ajeita o relógio sem parar. Toca a beirada da mesa, olha pra porta 2 vezes em menos de 1 minuto. Você registra tudo, ajusta o peso do corpo. Leva a mão, arma, sem que ninguém ouça o clique do coldre. Às 21h47, a porta atrás de Ochoa se abre e 2 homens entram com fuzis automáticos. Os 11 segundos seguintes são os mais longos da sua vida. Você não pensa. Age por instinto, treinado durante 4 anos de operações militares. Puxa Lázaro para o chão com a mão esquerda, saca a arma com a direita e dispara 3 tiros. 2 acertam, o primeiro homem cai. O segundo consegue soltar uma rajada que estilhaça a janela atrás de você antes que Pena o derrube do outro lado da sala. 11 segundos. Lázaro se levanta, ajeita a camisa e olha para você com a expressão que nunca esquecerá. Não é gratidão, é avaliação. Ele viu você matar um homem e agora analisa sua técnica como um técnico revendo uma jogada. Faz um aceno de cabeça e diz apenas 2 palavras. Boas mãos. Ochoa é arrastado para fora pela equipe externa. Você nunca mais o vê. Naquela noite,
Sentado na beira da cama, você encara suas próprias mãos, as mesmas que sua mãe segurou quando você era criança, as mesmas que fizeram continência para oficiais, carregaram uma bandeira e acreditaram que o uniforme significava algo. Essas mãos mataram um homem 6 horas antes para proteger alguém que já matou mais gente do que você jamais saberá. A única coisa que sente é a adrenalina se dissipando e a certeza silenciosa de que faria tudo de novo. Não por acreditar em Lázaro, mas porque em 11 segundos seu corpo escolheu um lado e sua mente não teve voto. Depois de Mazatlán, Lázaro puxa para o círculo íntimo. Você deixa de revezar com a equipe completa e passa a integrar o grupo pessoal dele. 3 homens e um ex-operador das forças especiais chamado Rios, que não fala e não precisa. Você acompanha Lázaro a todos os lugares, vê carregamentos saindo de armazéns às 3 da manhã, em caminhões com logotipos de empresas agrícolas. Vê dinheiro chegando em malas carregadas por homens que nunca fazem contato visual. Presença em reuniões onde vidas são discutidas com a mesma frieza de cronogramas de entrega. Alguém está desviando de um ponto de distribuição em Durango. Lázaro escuta, assente e diz apenas: resolva. 10 dias depois, 7 pessoas desaparecem de uma vila que você nunca visitará. Você o vê segurar a filha no aniversário dela com as mesmas mãos que deram aquela ordem. Ele trança o cabelo dela, ri das piadas, a carrega nos ombros pelo jardim, enquanto a mariachi toca. A ternura e a violência não são contradições para ele. São departamentos diferentes. Você está parado no corredor entre eles, garantindo que ninguém abra a porta errada. No segundo ano, a esposa de Lázaro olha para você pela primeira vez, não através de você, mas diretamente. Pergunta seu nome, de onde veio, se tem família. Não é conversa fiada. Ela está tentando descobrir se você é uma pessoa ou um móvel. Quando decide que é uma pessoa, algo muda no olhar dela. Há ali algo que você reconhece, solidão disfarçada de compostura. Depois disso, você anota com mais frequência. Não de forma romântica. Você enxerga como um guarda vê um prisioneiro que não sabe que está numa cela. Ela tem tudo. Casa, filhos, dinheiro, empregados e não tem nada, liberdade, amigos, identidade fora do homem que você protege. Ela existe dentro de um perímetro que você ajuda a manter. Você não é o carcereiro, mas está parado exatamente onde deveria estar a fechadura. No terceiro ano, pena somo, não é morto, não é preso. É o tipo de desaparecimento que acontece quando alguém dentro da organização é suspeito de falar com as pessoas erradas. Lázaro diz apenas uma palavra: resolvido. Você vai para o quarto e senta na beira da cama, do mesmo jeito que fez depois de Mazatlán. Mas, dessa vez, suas mãos não tremem de adrenalina. Estão paradas, perfeitamente paradas. E é justamente essa imobilidade que apavora mais do que qualquer tremor. Porque o tremor significava que você ainda reagia à violência. A imobilidade significa que você absorveu. Pana o recrutou. Pana garantiu por você. Pana é o motivo de você estar vivo, empregado e mandando dinheiro para casa. E agora, Pana é uma frase dita sem expressão por um homem que já terá esquecido dela pela manhã. Você é promovido a chefe da segurança pessoal. A dor é trabalho. A dor é salário. $25.000 por mês. Você aceita porque a alternativa é se tornar mais uma frase esquecível. Não chora por Pana. Arquiva-o no mesmo lugar onde guarda tudo que esse emprego já lhe custou. Um lugar que começou pequeno e agora ocupa quase todo o espaço. No quarto ano, os americanos chegam. Não são os agentes da DEA com distintivos e papéis de extradição, são os outros americanos. Aqueles de roupas civis que se encontram com oficiais de inteligência mexicanos em quartos de hotel que não aparecem em nenhuma agenda oficial. Você leva Lázaro até uma pista de pouso particular nos arredores de Hermosillo. Um homem de terno cinza espera ao lado de um avião bimotor. Ele fala espanhol com um sotaque que o situa em algum lugar da Virgínia. Conversam por 40 minutos. Você fica a 10 metros de distância. Não ouve as palavras. Mas lê a linguagem corporal. Não é um interrogatório. É uma negociação. 2 profissionais discutindo termos. Lázaro volta para o carro sem explicar nada. Mas você entende algo que reconfigura todas as suposições que carregava
Desde que pisou naquele rancho, Lázaro não está se escondendo do sistema. Lázaro é parte dele. As drogas vão para o norte, porque alguém dos dois lados da fronteira precisa delas. E você, ali parado a 10 metros de distância, com uma arma no coldre, é um item e um orçamento que nenhum governo jamais publicará. Você tem 27 anos, matou 3 homens, viu outros 8 morrerem. Mandou $400 mil para sua mãe em 4 anos. Ela construiu uma casa com esse dinheiro, uma casa de verdade, com um jardim, portão e uma cozinha grande o suficiente para que ela não esbarre nas paredes ao cozinhar. Quando você a visita, ela mostra as fotos, chora, segura seu rosto entre as mãos e diz que nunca teve tanto orgulho de você. E essa frase que quebra algo dentro de você, algo que nunca mais se consertará, porque cada peso daquela casa foi ganho protegendo um homem que destrói famílias para viver. O jardim da sua mãe foi plantado com dinheiro que vem de uma cadeia de suprimentos que termina em necrotérios, clínicas de reabilitação e celas de prisão em cidades que ela jamais conhecerá. Mas ela não sabe disso. Ela sabe que o filho serviu ao país e depois arrumou um bom emprego na segurança privada. E você vai deixá-la acreditar nisso pelo resto da vida. Porque a verdade não a libertaria. Só colocaria em uma jaula diferente. A mesma jaula em que você vive. Aquela em que você sabe exatamente o que é, mas não pode dizer em voz alta. Você não é o cartel, não é o chefe. Não é quem dá as ordens, nem quem assina sentenças de morte. Você é o homem que fica na sala enquanto tudo acontece e garante que quem faz isso sobreviva para repetir no dia seguinte. Vocês são as mãos, e as mãos não escolhem o que protegem. Isso não é lealdade. Não é dever. É a matemática de um país que treina jovens para lutar e, quando voltam para casa, oferece 2 carreiras. Uma que paga o suficiente para sobreviver e outra que paga o suficiente para importar. Você escolheu a segunda, aquela que o coloca a 3 metros do homem mais perigoso de Sinaloa e chama isso de vida. E toda manhã você acorda naquele rancho, prende uma arma no cinto e fica no corredor entre a ternura e a violência, mantendo as 2 portas fechadas. Esse é o trabalho, sempre foi. E o pior não são os assassinatos, nem o silêncio, nem as coisas que viu ou as pessoas que desapareceram enquanto você estava perto o suficiente para ouvir a ordem. O pior é que, se o mandassem embora amanhã, desse uma pensão, colocassem um ônibus de volta para a mesma rua onde cresceu, você não saberia mais ficar em uma sala sem observar as mãos dos outros. O trabalho não mudou apenas o que você faz, mudou o que você é, e não há